amores, de volta, né? Já passamos aqui um momentinho para tomar uma aguinha e esticar as canelinhas finas que nós temos. E aí a gente está de volta aqui para conversar sobre o Sol, sobre as nossas estrelas e tantas outras, né? Eu sou a professora Amanda, com H, tá escrito aqui meu nomezinho para vocês, né? E aí a gente está aqui voltando, né, com a nossa aula de ciências, hoje falando de evolução estelar, e tá massa o nosso bate-papo aqui, né? A gente está compreendendo como se formam essas estrelas e como é, né, que dependendo da sua massa, da sua quantidade de matéria, ela vai se transformando com o passar do tempo. Claro que essa transformação não vai acontecer de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, né? Em 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Não, são milhões de anos, né? Então, são milhões de anos para se transformar, para se consumir energia, transformar seu núcleo, explodir feito de acho de todo jeito. E aí, minha gente, é assim que o Sol e todas as outras estrelas elas vão se transformando. E como elas se transformam e o que é que elas viram depois, a ciência já conhece, né? Então, na aula anterior, nós estudamos as anãs marrons, que têm a massa pituibinha, que elas vão começar a ter ali uma temperatura, mas que ainda é baixa, não é tão alta quanto a temperatura do Sol. E essa temperatura baixa não vai ser o suficiente para ela produzir energia. Então, elas vão apagar por si só, né? A gente tem as anãs vermelhas, que são maiores do que as anãs brancas, mas que também não vão chegar, né, a se transformar em estrelas maiores e no futuro vão virar anãs brancas, né? Eu falei uma coisa confusa. As anãs vermelhas são maiores que as anãs marrons, tá bom? E com o passar dos milhares de anos, elas, né, se transformam em anãs brancas. E aí a gente tem estrelas com a massa do nosso Sol, né? A gente tem estrelas que vão ter uma quantidade de massa, entre essas que a gente está comparando, ela vai ser intermediária, né? Então a gente compara a massa das demais estrelas com a massa do nosso Sol. Então o nosso Sol tem 1 de massa solar, né? Porque é ele que a gente usa para fazer as comparações. Então, se esse Sol ele tem uma quantidade de matéria que permite que hajam as fusões nucleares, né? Ou seja, o hidrogênio se batendo com outro, explodindo e formando hélio todo o tempo, a gente está com 4,5 bilhões de anos nesse processo e a gente ainda vai ficar mais alguns milhões de anos até virar uma uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha. Quando essa gigante vermelha se expandir, depois ela vira uma nebulosa que vai finalizar como uma anã branca, né? E a gente finalizou nossa aula falando das supergigantes, que são essas estrelas que têm uma massa tão superior ao nosso Sol, 10 vezes mais que o Sol, 25 vezes mais que o Sol, elas têm tanta massa que elas não têm quase energia suficiente para manter essa matéria delas. Então, elas vão se transformar de outras formas, né? Então, uma vira uma estrela de nêutrons, a de 10 vezes mais que o Sol, e as 25 vezes mais que o Sol, maiores que o Sol, elas vão ter uma evolução de tão grande que são, elas vão evoluir para um buraco negro. Nossa, professora, que esquisito, né? Esse negócio. Então, dependendo da massa, a gente vai ter evolução diferente dentro dessas tantas estrelas que a gente conhece e as que a gente não conhece também, né? Então, quando a gente olha para o céu estrelado de noite, que você fica vendo, muito do que você está vendo ali são planetas, né? Eu vi que essa semana estamos com a lua cheia, repararam? Estamos com a lua cheia. E aí, perto da lua, tem um planetinha. Eu acho que ele é Vênus, né? Eu ainda não observei o alinhamento se está com Vênus, né? Mas eu sei que tem um planeta bem pertinho da lua. E ele também está sendo iluminado pelo Sol e a gente consegue ver daqui. Mas no céu tem várias, tantas outras milhares de estrelas. Você imagina que essas milhares de estrelas, elas estão distantes demais de nós e a gente vê elas desse tamanho, velho. E aí, minha gente, imaginem vocês que essas tantas milhares de estrelas podem estar classificadas. São estrelas que parecem com o nosso Sol.
são super gigantes, tem várias no céu, né? Então a gente consegue estudar e compreender quem é quem com o estudo das constelações, né? A gente vê quem é quem está onde, e aí a gente começa a conhecer um pouco mais esse nosso céu, não é? Então vamos seguindo agora com o auxílio dos nossos slides para a gente entender bem direitinho a nossa aula de hoje, que está bem bacana, bem legal, bem curiosa, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências falando de estrelas. Vou tirar o coração. O coração eu vou botar aqui, ó, pra gente, pra mim, ó, comigo, professora Amanda. Nós estamos na nossa aula sobre as nossas estrelas, evolução estelar, né? Hoje, dia 11 de outubro, e vamos seguir já com o quiz. Vamos lá? Já que a gente já conversou tanto, eu vou deixar aqui 2 minutinhos para responder o quiz na tela e a gente já volta. Valendo! Muito bem, meus amores, qual é o nome dado a uma estrela que, em estado avançado, já tem lá seus milhões de anos, ela explode no céu? Hã? Ela é um buraco negro? Buraco negro é estrela, gente? Ela é uma anã negra? Vixe, eu não lembro de ter falado desse nome aqui, anã negra, não. Ela é uma anã branca ou uma supernova? Qual é a que vai explodir no céu? Qual dessas aqui? Vamos relembrar daquela imagem, ó? É a supernova, né? A anã branca ela não vai explodir mais, ela vai existir quando toda a energia, né, do núcleo dessas estrelas, ela já tiver sido consumida, né? Quando já não há mais tantas fusões nucleares de hidrogênio, por exemplo, né? Já não vai ter tantas fusões nucleares. Então, quem é que vai explodir no céu? É a supernova, tá certo, gente? A supernova são as estrelas que vão explodir. Para frente. A gente então já seguiu, né? Até agora a gente já aprendeu como é que se formam as estrelas, qual o ciclo de vida de cada tipo de estrelas,
o que acontece no final da vida das estrelas, né? Umas apagam, outras viram anãs brancas, outras viram buracos negros, não é isso? Outras estrelas de nêutrons. Então, vai depender do quê? Da quantidade de massa que cada uma delas tem, tá certo, gente? Beleza? Então, a gente vai aqui com mais um quiz e eu vou deixar mais 2 minutinhos para saber se vocês compreenderam tudo mesmo. 2 minutinhos na tela e eu já volto. Aí, para quem reparou, gente, é a mesma questão agora que eu vi. Foi duplicada, né? Então, aqui a gente já sabe que quem vai explodir no céu no estado avançado são as supernovas, tá certo, gente? Ó, tá aqui a imagem mostrando essa coisa linda aí que é uma supernova, tá certo? Então, a gente precisa lembrar que essas estrelas, né, elas vão ter alguns fatores que fazem, né, com que hajam as fusões nucleares, né? Esses fatores, eles têm relação com pressão térmica, pressão gravitacional. Então, a gente tem que as altas temperaturas, assim como a energia gravitacional, que tem relação com a elevada massa, então tem mais energia gravitacional, são fatores que têm relação, né, com a forma que acontece essas situações. A pressão gravitacional, ela vai vir nesse sentido, formando esse campo que está em azul. Aqui, ó, a pressão gravitacional incide no núcleo dessa estrela nesse sentido. E já a pressão térmica, que está aqui no meio, ó, essa pressão térmica, ela vem no sentido oposto da pressão gravitacional. Então, ela vem do núcleo para fora. Isso aqui vai ter um efeito, né, dentro dessas situações que vão estar associadas às fusões nucleares. É justamente esse movimento, né, de fora para dentro com a pressão gravitacional e de dentro para fora
por conta da pressão térmica, né, da alta temperatura das nossas estrelas, tá bom? Então a gente vai ver que isso vai ter como fazer as fusões nucleares, né? Isso que vai permitir. Então as estrelas elas vão ter características distintas, como a massa, nem toda estrela tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de matéria. Então a massa vai variar dessas estrelas e vai servir para classificá-las também, né? Algumas vão ter mais brilho que a outra, não é verdade? Isso depende da composição química delas, né? Que está ali embaixo como outro fator característico. A cor das estrelas também vai ser diferente, né? E vai ter relação com com os componentes químicos que estão aqui do lado, ó. Esses componentes químicos aqui vão ter relação com a cor, com o brilho, né? Depende do que essa estrela é formada, tá bom? A luminosidade também vai depender da idade dessa estrela, né? Há quanto tempo ela já está nessa de fundição de núcleo, né? Quanto tempo, qual a idade dessa estrela, né? E também a sua origem. Então, sobre tudo isso aqui, a gente já conhece, a gente já está sabendo argumentar, né? Então, a gente vai fazer um negócio aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, ó, já que as estrelas possuem várias características distintas, né? Como se classificam as estrelas de acordo com essas características? Então, vocês vão fazer, escrevam. Isso aqui vai virar um exercício, é um exercício. Descrevam, não é escrevam, não. Vamos melhorar isso aqui. Descrevam. Aí vai virar um exercício. Olha aí, ó. Já que as estrelas possuem várias características distintas, como massa, brilho, cor, composição química, luminosidade e origem, descrevam, vai vir aqui para baixo, como se classificam de acordo com as características acima. Então, isso aqui virou uma atividade. Então, se virou uma atividade, eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês copiarem e fazerem um print. Já que as estrelas possuem várias características distintas, como todas essas aqui, vocês vão descrever como é que se classificam as estrelas de acordo com essas características, tá bom? Então, atividade para casa. Não vai fazer agora não, tá certo? Então, já que é a atividade, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês copiem e a gente siga, tá certo? Valendo!
Muito que bem, meus amores. Atividade para casa anotada. Então a gente vai seguir que ainda tem coisa para a gente ver sobre as nossas estrelinhas que brilham lá no céu, né? Então vamos seguindo, que nós temos aqui muitas informações. Olha aí, ó. Para quem tá ligado, se liga. A massa do Sol é utilizada como parâmetro de medição da massa de outras estrelas. Isso aqui eu falei para vocês, né? Portanto, podemos dizer que a massa do Sol é igual a 125 mil quilogramas. E essa é a base de medida que os cientistas usam. Isso é verdadeiro ou falso, hein? 1 minuto para pensar. Só um, hein? Rapidão. Só para quem está ligado. Analise e responda. Pois muito que bem, a gente viu que essa informação aqui, gente, ó, é fake news. Tá falsa. Na verdade, nós não temos só essa massa do Sol, né? 125 mil quilogramas não é nem um espirro do Sol, não é nem um raio do Sol. A gente tem que a massa do Sol é muito superior a isso, por isso que a informação é falsa. A gente tem uma massa de 2 vezes 10 elevado a 30, ou seja, esse número todinho aqui que eu nunca nem aprendi a dizer o nome correto, né? Então é muito superior, muito maior. Mas essa parte aqui, ó, a massa do Sol é utilizado como parâmetro de medição da massa de outras estrelas. Essa parte aqui é verdade, tá? Isso aqui é correto. Porém, a quantidade, né, dessa massa é a que está errada. Tá bom? Então, não é essa massa. A massa é esse valor todinho aqui. 2 vezes 10 elevado a 30 massas solares. Combinado? Entendido? Vamos adiante. Olha só. Quanto maior a massa da estrela, maior a pressão necessária para balancear a gravidade. Vocês viram que eu tenho uma pressão térmica, uma alta temperatura no interior dessa estrela, na superfície dessa estrela também é alta,
muito alta, só que mais baixa do que no interior da estrela. Então, nesse caso, a fusão dos átomos de hidrogênio, ela vai acontecer muito mais rápido e a estrela será muito mais luminosa. Então, um fator que interfere na luminosidade da estrela é justamente a pressão e a gravidade dela. Quando os átomos de hidrogênio se fundem mais rápido, ela emite mais luz, tá? Então, mais fusão de hidrogênio é igual mais luz. Ou luminosidade, não é isso? Então, a gente observa que tem essa relação, tá? Quanto ao brilho, e aqui a gente já está trazendo informações para responder aquela atividade de casa, tá bom? Então, a gente tem, nem tudo que brilha à noite é estrela. Eu acabei de falar para vocês, olhem para o céu hoje à noite, né? Olhem para o céu e vejam que a lua está cheia, que a gente tem um planeta bem próximo da lua que brilha parecido com uma estrela. Só que ele é maior que as estrelinhas que a gente costuma ver, né? Eu acho que o planeta é Vênus, então a gente tem que ver se confere essa informação. Às vezes tem Vênus ali por perto da Lua, tem Mercúrio, né? Então vai depender do movimento, né, do nosso sistema solar que está rolando direto. Então eu acho que é Vênus que está bem alinhadinho com a Lua, dá para ver. Nem tudo que brilha à noite é estrela, tá? Então a gente tem o brilho aparente, que é o que observamos no céu, não é o brilho real da estrela, e sim a luz dela que chega até nós. Não, professora, que viagem é essa? Prestai-vos atenção. Eu tenho uma estrela brilhando no céu. Olha aqui comigo como é interessante, Alcimar. Eu tenho uma estrela que brilha no céu aqui. E aí, ela emite sua luz, né? Ela vai estar emitindo aqui a sua luz. Essa é a luz real da estrela. Só que essa luz, ela viaja pelo cosmo, né? Ela vai viajar pelo cosmo. E isso leva milhões de anos, né? Então, essa estrela que brilha no céu, ela tem o seu brilho real, né? O brilho real da estrela. Só que a luz que ela projeta, que chega aqui no nosso planeta Terra, né? Deixa eu fazer aqui nosso planetinha bem bonitão para a gente. O que é que eu boto aqui para fazer os continentes? Ó. Né? Tá aqui nosso planeta Terra. Vamos supor, essa luz que chega no planeta Terra, ela já tem viajado pelo espaço, né? E aí, gente, vai chegar um momento que às vezes a luz ainda está viajando e a estrela já não está emitindo essa luz. Então, isso é o brilho aparente, né? O que a gente vê no céu não é o brilho real da estrela. É a luz que ela já emitiu no espaço que a gente capta aqui com os nossos olhos, né? Então, essa luz, ela viaja pelo espaço. E muitas dessas luzes, né, são de estrelas que já viraram até anãs brancas. Né? Elas já nem estão emitindo mais, tá? Então, esse é o brilho aparente. É o que observamos no céu. Então, tem o brilho real e tem o brilho aparente. Então, na classificação de Hipparcos, né, do século ainda... Deixa eu pegar uma canetinha vermelha. Ainda do século II a.C., esse brilho aparente como magnitude aparente. Então, eu tenho aqui, ó, -1 as estrelas mais brilhantes, e quanto mais eu aumento esse brilho aparente aqui, né, eu tenho essa magnitude, tá certo? Vamos adiante. E aí, a gente tem as cores das estrelas, né? Então, elas são relacionadas às suas temperaturas, tá? Então, a gente vai observar que elas se classificam assim, ó. Eu tenho uma coloração mais avermelhada quanto essas estrelas, elas têm temperaturas menores, mais frias, ou seja, menos quentes. Né? Eu vou ter aqui uma graduação de amarelos com essas temperaturas. Olha aqui o nosso Sol. Ele está com essa classificação K, né? Então, ela tem aqui
5.250 kelvins por aí. A gente tem a temperatura da superfície. Na verdade, o nosso Sol tem essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu circular direitinho. E tá aqui no G, né? 6.000 Kelvin. Esse K aqui é Kelvin. O Kelvin, ele é uma escala de temperatura, assim como é o grau Celsius, né? Tá bom? Aí eu tenho que são amarelos mais clarinhos, as de 7.200 Kelvin. E quando eu vou aumentando a temperatura, a coloração vai mudando. Eu tenho as cores mais acinzentadas, esbranquiçadas com A. Azul com B, 30.000 Kelvin, já é uma temperatura gigantesca. E ainda temos a coloração arroxeada, né? Com as temperaturas acima de 60.000 Kelvin. Então, olha só onde é que a gente está. A gente está aqui, ó. O nosso Sol está aqui. Tá? Ele está nessa classificação G de temperatura. Então, tem até essa frasezinha, né? Para a gente fazer a memorização. Oh, be a fine girl or guy, now me. Então, tá em inglês, mas a gente faz aqui, né? Memorizando essa frase para memorizar tanto a coloração quanto as temperaturas dessas estrelas, né? Então, aqui são menos quentes e aqui as mais quentes vão ter coloração esbranquiçada, azulada ou mesmo lilás, arroxeada, né? Então, a gente tem que as mais frias têm uma coloração avermelhada. Mais uma coisa para a gente observar no céu hoje à noite, viu? Hoje é dia de olhar para o céu de novo. Mais um quiz, mais 3 minutinhos na tela. 3 não, vamos de 2. Valendo! Bora completar essa nossa frase, ó. Completa a frase seguinte com a opção correta. Vamos ver se a gente consegue aqui juntinhos, ó. Na sequência principal, as estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais elevadas ou mais baixas? Mais elevadas. E elas são avermelhadas. A gente viu que avermelhadas são as menos quentes, né? Azuladas, tira avermelhadas aqui também.
Então, a gente está aqui, ó, entre B e D, né? Que são azuladas. Vamos ver qual é a alternativa correta. As estrelas que têm massa menor do que a do Sol apresentam temperaturas mais baixas. A gente já encontrou a resposta por eliminação. São mais baixas e são o quê? Avermelhadas. Cadê? A senhora não sabe mais escrever, não? Só sabe digitar, é? Deixa eu melhorar aqui a letrinha para vocês. E são avermelhadas, beberes. Então, a alternativa correta, letra B de bolotinha. Olha aí, letra B é a resposta do nosso quiz, tá? Então, a gente tem aí nosso gabarito. Vamos seguindo, compreendendo mais uma das características fundamentais das estrelas. Babies, olha só. A gente já viu tamanho, temperatura, cor, né? Aí a gente fala um pouco do que é feito as estrelas. Do que são feitas essas estrelas, né? Então, elas são formadas de hidrogênio e de hélio, são dois gases, né? E aí, esses hidrogênios, eles vão fundindo, né? Formando hélio, e eles conseguem se fundir também. Os de hélio vão formando outros átomos, né? Então, se a gente fundir, ou seja, se a gente juntar os átomos desses elementos uns com os outros, nós formaremos átomos de elementos mais pesados, como o lítio, o carbono, o ferro. Então, inicialmente, se tem lá muitíssimo hidrogênio, muitíssimo hélio, né? O hidrogênio se funde formando mais hélio, mas daqui a gente vai ter também as fundições, as fusões desses gases formando outras estruturas, né? E aí esses elementos vão se tornando, vão surgindo elementos mais pesados, entre eles o lítio, o carbono e o ferro, sendo o carbono um elemento fundamental para a existência da vida também, né? Todos os três, né? Todos os 5, mas o carbono é o elemento das matérias orgânicas, né? Principalmente ele. Então, quanto à luminosidade, a gente tem que é a quantidade de energia emitida por segundo pela superfície da estrela. Então, ela está diretamente ligada à temperatura e ao tamanho da estrela. Então, as supergigantes são mais luminosas, depois as estrelas gigantes, né, brilhantes, depois as gigantes, depois as subgigantes e depois as anãs. Tá certo? Então, esse é o quanto de luz, né, emitida por cada uma das estrelas. Então, vamos conhecer aqui, gente. A gente só conhece o Sol. Vocês estão vendo o Sol aí? Para a gente ter uma comparação com outras estrelas. Vocês enxergaram o Sol? Para a gente ver, gente. Oh, meu Deus, coitado do nosso Sol. É pequenininho, ó. Presta atenção onde é que está nosso Sol. Esse trisquinho de pingo velho. Oh, meu Deus. Olha, professor, é um cisco perto das outras, né? Então, a gente tem aí o nosso Sol, tem aí a órbita de Mercúrio nessa primeira linha, né? E Timalia, meu pai, o Sol é só um espirrozinho do resto, né? E aí a gente tem a órbita de Vênus e tem a órbita da Terra. Olha que outras estrelas que são mais conhecidas do nosso sistema solar. Sirius, um pouco maior que o Sol. Vega já é maior que o Sol consideravelmente, e aí só aumenta o tamanho, né? Spica, Arcturus, Alnitak, Aldebaran. Olha só como é interessante o tamanho dessa estrela em comparação ao Sol. Canopus, Rigel, né? Rigel e a Gama Crucis. Olha o tamanho dessa estrela em comparação com o nosso Sol, minha gente. O negócio aqui é triste para a gente, né? Em tamanho, o nosso Sol está muito, é o menor, é a menor estrela. Então, a gente tem todas essas estrelas já conhecidas aqui na Via Láctea, né? Láctea. O Sol, que é a estrela, o astro-rei do nosso sistema solar, onde todos os outros planetas estão orbitando ele, estão ao redor dele. Agora, tu imagina, olha aí,
Sirius, Vega ainda tem um tamanho parecido, né? São pequenas também, mas ainda assim são bem maiores que o nosso Sol. Olha o tamanho das outras comparando com o nosso Sol, né? Então elas são muito, muito maiores. Deixa eu ver se eu consigo botar todas aqui de uma forma que a gente consiga fazer uma comparação um pouco melhor. Olha aí, tá aí na tela cheinha para a gente visualizar como o nosso Sol é pituíba perto das demais estrelas, né? Só para a gente conhecer, guardem esses nomes, né? São nomes bem legais, né? Diferentes estrelas da nossa Via Láctea, ou seja, da nossa galáxia. Não são estrelas do nosso sistema solar. O nosso sistema solar tem como única estrela o Sol, né? Mas na Via Láctea, que é a nossa galáxia, estão todas essas outras estrelas. Olha só, tem coisa pra caramba ainda, hein? Imagina, olha o tamanho da grama Crux, né? Da Crux, Rigel, Canopus, Aldebaran. Tá aí, vamos para frente. Né? Vamos de quiz de novo, galera. Mais 3 minutinhos na tela, que esse é grandão, hein? 3 minutos pra gente responder, eu já volto. Muito bem, vamos responder mais um quiz para a gente fixar bem, né, essa nossa conversa aqui com relação às características que aprendemos. A estrela que nos fornece calor e luz em maior quantidade é o Sol. Ele tem em sua composição química 2 elementos em maior quantidade.
e é classificado de acordo com a sua luminosidade em uma classe de estrelas. Escolha abaixo a opção que melhor responde quais são os dois elementos químicos que formam o Sol e que estão em maior quantidade em sua composição. E ainda, qual a classificação do Sol quanto à sua luminosidade? Tá certo? Então vamos lá. Quem é que está em maior quantidade no Sol? É o hidrogênio e carbono? Carbono não. É o hélio e o ferro? Não é o ferro que está em maior quantidade. É o hélio e o lítio? É o hidrogênio e o hélio? Parece sim. Nós estamos como estrelas anãs? Será se é isso? É isso mesmo, olha só. Nós estamos aqui, ó. Hidrogênio e o hélio. E quanto à luminosidade, a gente é caracterizado como estrela anã. Deixa eu voltar aqui para a gente ver, ó. Como estrelas anãs. Aqui, tá bom? A gente tem maior luminosidade em outros aspectos. Perdão, a gente tem maior luminosidade que outras estrelas. Então, nós estamos classificados aqui quanto à nossa luminosidade como uma estrela anã. Alternativa correta, letra D, de Jans, professora. Essa daí estava difícil. Tava não. A gente está falando aqui toda hora que o Sol, ele é, se você não lembrasse, né? A classificação pela luminosidade, a gente a todo minuto está falando que as maiores, né, composições de gases no Sol são hidrogênio e hélio, tá? Então, por eliminação, você tiraria tudo que não é hidrogênio nem hélio juntinho, ó. Não é hidrogênio e carbono, nem hélio e ferro, nem hélio e lítio. Então, é hidrogênio e hélio. Eu estou escrevendo até assim sempre, né? Com os seus símbolos químicos, tá bom? Para frente, olha só. A gente consegue visualizar, né? Um aplicativo que nos ajuda a observar o mapeamento do céu. Se vocês tiverem interesse em baixar, em observar, tá aí o QR Code, né? Quando vocês estiverem com os slides em mãos, né? Disponível aí na nossa plataforma AVA, vocês conseguem visualizar, né? Esse mapa do céu. Inclusive, pode ser que ele já esteja atualizado, né? Com essa observação do céu. Hoje mesmo eu falei que talvez seja Vênus que esteja perto da Lua, né? Então, com o Sky Map, vocês conseguem ter essa confirmação. Então, estamos aqui, olha só, no aplicativo a gente consegue ver a galera toda, ó. Fica até mais fácil para a gente observar essas constelações. Olha aí as constelações de Sírius, né? Mostrando aquela estrela Sírius que eu falei para vocês, que é um pouco maior que o Sol, mas tem um tamanho bem parecido. E aí a gente vê a Dara, Canis Maior, né? Canis Major. A gente tem Arcturus, né? Como outra constelação, tá aqui a estrelinha. Aí tem Isara aqui, Boltz, né? Tem Rigel, a nossa estrelinha Rigel está aqui, que já é bem maior que o Sol, né? E aí a gente tem a constelação, né? Esse conjunto de estrelas, e a gente tem Antares. Vocês podem observar no céu isso aqui. Então você localiza a maior estrela, não sei se o vermelhinho está destacando bem, era para eu estar usando o amarelo. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Canetinha amarela. Ó, aqui, Arcturus, a estrela maior, Sirius, aqui a estrela Rigel, aqui, Antares, aqui, presente na constelação de Escorpião, meu signo. Então, olha aí como é interessante, né? Tudo isso a gente consegue ver pelo aplicativo Sky Map, tá bom? Então, a gente vai passar adiante e vamos lá. Vejam bem esses desenhos, olha só. Estão vendo, né? Então, olha aqui como é que tá. Observando a constelação abaixo, podemos encontrar uma estrela da classe das supergigantes. Quem é essa estrela? É Sirius ou é Rigel? Vamos comparar de novo. Olha aqui, ó. Cadê aqueles 3 pontinhos que eu vi? Né? Ela tá bem no cantinho. Essa estrela maior tá bem aqui no cantinho. Ó que ela. Aí tem outras características essa constelação. Ai, que droga, apertei e deu um spoiler para vocês. Ó, aí a gente tem aqui mais 3 estrelinhas. Vamos localizar elas aqui, ó. Ó aqui as 3 estrelinhas. Então a gente olha no aplicativo e olha no céu e vai comparando. Aqui, ó, Betelgeuse, né? Então a gente está se referindo à constelação de Rigel. Rigel, olha aqui, essa daqui dá para localizar. Vamos ver se ela está alinhada com o Saif bem ali em cima, ó.
Aqui, ó. Cadê ela? Bem aqui, Saífe. Então, a gente vê a formação, a característica dessa constelação e localiza aqui, ó, Rigel. A gente vai chamar Rigel, porque nós falamos piauiês com orgulho. Tá certo? Então, tá aí mostrando, né, essa estrela que é uma super gigante. Imagina que ela deve ter pelo menos 10 vezes mais que a massa do Sol, né, para ser classificada como uma super gigante. E aí nós temos o nosso Sol, né, galera? Ele tem cerca de quê? 4 bilhões de anos, né? Ele tem uma temperatura superior a uma temperatura superficial de quase 6.000 graus Celsius. E no núcleo é muito maior. Isso aqui eu estou falando da superfície do Sol, não estou falando do miolinho dele, não. No núcleo, que é essa aqui, ó, essa que eu estou marcando, ele tem uma temperatura de mais de 15 milhões de graus Celsius. Então, eu tenho aqui 1.000 milhões. É isso mesmo. 15 milhões de graus Celsius. E ele também detém 99,8% de toda a massa que compõe o sistema solar. Quer dizer que se eu somar a massa dos planetas, todos os planetas vai dar isso aqui, ó, 0,02% do Sol. Então, ele tem 99,8%. Desculpa, não é 0,02, não, é 0,2. Tá bom? Então, ele vai ter 90 e quanto? 99,8% de toda a massa que compõe o sistema solar. Se o nosso Sol tem tudo isso e a gente considera gigantesco, imagine uma supergigante, né? Então, todos os planetas juntos não dão nem um espirro do Sol. 0,2%. Não chega nem a 1% da massa do Sol. Né? Então, a gente tem as partes do Sol. A zona de convecção, onde atua mais o campo gravitacional. A zona de radiação, que é essa camada mais intermediária aqui, né? E o núcleo do Sol, onde a temperatura é de mais de 15 milhões de graus Celsius, tá? Convecção, radiação e o núcleo com a temperatura absurdamente gigante. E aí a gente tem uma atmosfera também solar. Ela é formada pela fotosfera, né? Essa parte aqui. Foto quer dizer luz. Então, implica dizer que é nessa região que há uma maior quantidade de luminosidade. É dessa região que emana a luz. A cromosfera, né, que é essa região aqui, ó, menos próxima da superfície solar. E a gente tem a coroa, que é essa região aqui mais alaranjada. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, ó, aqui a coroa, né? Essa região mais alaranjada que está mais descolada um pouquinho da superfície do Sol, tá certo, gente? E aí a gente tem como fenômenos, né, que tem relação com a existência dessa nossa estrela, os ventos solares, as auroras boreais, né? E aí a gente vai finalizar a aula fazendo mais um quiz, mas eu não vou deixar um tempinho não, senão a gente finaliza e eu não volto para comentar. Então esse aqui vamos fazer juntos, tá bom? O belo fenômeno óptico da aurora boreal é comum no céu noturno das latitudes polares da Terra. Então, existem lugares que você tem que ir lá para ver, porque a gente não visualiza esse fenômeno aqui da zona equatorial, né, das zonas tropicais. Tem que ir para os polos, tá? Tal fenômeno de grande apelo visual é formado, ele é causado pelo contato A, dos ventos solares com o campo magnético da Terra, B, das massas de ar polares com os raios de sol da meia-noite, C, das massas oceânicas frias com a radiação solar no universo, D, da gravidade da Lua com a estação inverno no Polo Norte. A resposta correta tem relação com o campo magnético, viu, gente? Com o campo magnético do nosso planeta. Por isso que a gente visualiza esse fenômeno maravilhoso aqui, que é a aurora boreal. Tá certo? Vamos adiante. Então, a gente aprendeu hoje, para afinar nossa aulinha, ó, as características das estrelas e suas classificações, né? A gente viu as partes que compõem o Sol,
tá? A gente viu as auroras boreais, tá? Que elas têm relação, elas são um fenômeno, né, visual. Ele é melhor visualizado nos polos da Terra, né, próximo dos polos, e ele tem relação com outro campo energético do planeta, que é o campo magnético da Terra. Né? Então lembre-se de continuar. A gente sempre fala aqui, toma uma água, te alimenta bem, conversa com teus amigos e familiares, né? E, inclusive tenta fazer o que a gente tem feito aqui. A gente tem colocado, né, os sites, os aplicativos. Se vocês tiverem a oportunidade de baixar o aplicativo, né, para a gente poder visualizar aquelas partes do céu, as constelações. Você olha no aplicativo, olha para o céu de noite, você consegue até classificar, caracterizar quais são as constelações que vocês estão vendo no céu noturno, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai ter um conteúdo massa também, que é sobre as viagens interestelares, tá certo? Então, a gente está preparando um material lindíssimo para vocês. A gente continua nossa conversa na terça que vem. Então, eu vou desejar que todos e todas tenham um ótimo feriado. Aproveitem, tenham um bom descanso, tá certo? A gente volta no nosso canal na quinta-feira. E nas ciências, terça-feira que vem estaremos aqui, ó, mais uma vez juntinhos como os planetas do Sistema Solar. Tá certo? Ó, um cheiro para cada um, para cada uma. Até semana que vem. E tchau, tchau.